Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 24 de outubro de 2022. Está no ar o Câmara Notícia ao vivo, 11 horas mais 32 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero a sua participação através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você pode enviar a sua mensagem através do número através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó. Este é o nosso QR Code. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code, já aparece aí na tela do seu celular a mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão Especial de Estudos que discute o plano diretor ouve as demandas para ajustes na legislação. Vereador Major Jaime pede informações à Prefeitura sobre o cumprimento da Lei de Assistência Religiosa em Campinas. O quadro De Olho na Educação reforça a importância do incentivo à leitura. E no esporte, na primeira rodada da Superliga Masculina de Vôlei, Renata perde no ginásio do Taquaral para o São José por 3-2. E o primeiro assunto que nós vamos abordar aqui no Câmara Notícia é a vacinação contra a Covid-19. Seguimos enfrentando o vírus e você está com a sua carteirinha atualizada? Tem mais de 18 anos? Já tomou as 4 doses ou aquela segunda de reforço? Bom, sobre o cenário que nós temos aqui na cidade de Campinas, com números, doses aplicadas, eu aciono a repórter Dalila Pereira, que está na Prefeitura e tem mais informações. Dalila, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aí a programação da TV Câmara Campinas. Pois é, Gabriel, a gente está no finalzinho do mês de outubro e tem muita gente que ainda não voltou para suas doses de reforço. É importante a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que não completou seu calendário vacinal a respeito da Covid. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Quem vai conversar com a gente é a Cíntia Bastos, que é enfermeira do Devisa, que é o Departamento de Vigilância em Saúde, porque o pessoal não está vindo tomar aí essa dose de reforço. Cíntia, obrigada pelo seu tempo, viu, para falar um pouco com a gente sobre esse assunto tão importante, né? Cíntia, como é que está aí a situação de Campinas no que diz respeito às doses de reforço? O pessoal está vindo, como é que está aí a busca por essas outras doses? Hoje a gente está com uma baixa adesão da população mesmo em relação às doses de Covid, né? A gente tem cerca de 920 mil pessoas aptas para tomar as 2 doses de reforço. Existem pessoas que nem completaram o esquema primário de forma completa, né? Que é a primeira e segunda dose. Mas além disso, essa população que está toda apta para tomar as 2 doses também não estão procurando. Cíntia, e depois de quanto tempo da segunda dose, quem ainda não buscou essas doses de reforço, seja a terceira ou a quarta, pode tomar aí essa dose? Tem que esperar quanto tempo? São 4 meses. E assim, qual a importância? A gente sabe que tem que tomar primeira, segunda, terceira e quarta, mas qual a importância desse esquema completo? Nós sabemos que as vacinas é o melhor meio para controlar as doenças imunossuprimíveis, né? E a vacina do Covid tem esse papel importante. Hoje a gente já consegue ver a diminuição dos casos de Covid. Mas é importante destacar que tem sim bastante caso de Covid, tem inclusive óbitos ainda na cidade por Covid. E a população não está com o esquema completo. Essa baixa na busca das doses de reforço pode ocasionar, quem sabe, mais casos assim graves que possam levar ao hospital? Sim.
Na verdade, a vacina, ela diminui mesmo as situações graves, né? Muitas vezes a pessoa está vacinada e ela sim pode adquirir a doença, mas não adquire de forma grave. E é essa a importância de completar o esquema vacinal, né? Nós temos, o nosso organismo, ele com o tempo, ele acaba diminuindo essa imunidade. E é por isso que é importante manter as doses de reforço em dia também. Não só o esquema inicial, que é dose 1 e dose 2, mas sim completar as doses de reforço, que são 2. Hoje, em Campinas, a gente tem uma população de mais ou menos 970 mil pessoas que estão com essas doses pendentes. Olha aí, gente, é muita gente que não foi tomar as suas doses de reforço. É importante, como a Cíntia está falando, completar todas essas doses para garantir uma imunidade mais completa. Como ela falou, não vai ficar 100% à prova da Covid, né? Mas acaba, se a pessoa se contaminar, tem os sintomas mais leves. E Cíntia, vamos falar assim, quem ainda não tomou nenhuma dose, dá para tomar ainda? Dá sim. Hoje nós temos 66 centros de saúde abertos. O horário pode consultar no site da prefeitura, que tem uma variação de um para o outro, mas as salas de vacina têm se encontrado abertas na maioria do tempo, fechando normalmente a sala de vacina 30 minutos antes do fechamento da unidade de saúde. A gente tem todos os imunos biológicos disponíveis, tá, nas unidades, e é só procurar a unidade para começar o esquema quem ainda não tem dose 1. E falando sobre essa questão de quem ainda não vacinou, a gente está aí com umas doses meio que emperradas, né, por conta disso. Tem algumas que estão próximas a vencer. Como é que está essa questão aí? Essa questão é como nós temos muitas pessoas para vacinar, a gente tem que manter um estoque mínimo, né, para a procura e todas as unidades com vacina disponível. Nós temos cerca de 20 mil doses próximo agora ao vencimento, vence agora no final de outubro e no começo de novembro, que estão disponíveis, distribuídas nessas unidades. Se a população procurar, a gente não vai ter perda dessas doses. Olha aí, gente, não vamos deixar esses imunizantes irem para o lixo, porque é dinheiro e é dinheiro público, é dinheiro nosso, é material que pode estar aí salvando vidas. Hoje, mais cedo, nós fomos no Centro de Saúde São Cristóvão ver essa situação da baixa procura, também das doses que estão lá, para ilustrar aqui, para mostrar para vocês que a população tem que ir aí buscar essas doses. E Cíntia, falando sobre na hora de procurar essa imunização, tem que agendar, tem que levar que documento, como que fica essa parte aí para quem ainda não procurou nada? As unidades estão todas atendendo a livre demanda. É só procurar, não precisa de agendamento. É importante estar com o documento de identificação na mão. Isso é o mais importante. Se tiver com CPF, a carteirinha de vacinação, ajuda que o atendimento é mais rápido, mas não há necessidade. Documento de identificação é o suficiente para a gente fazer uma busca e identificar quais são as doses que essa pessoa não tomou e atualizar o calendário vacinal dela. Olha, se você está aí ouvindo a gente, está em dúvida sobre onde ficam os centros de saúde, né? Vocês podem ir no site vacina.campinas.sp.gov.br. Vou repetir para vocês aí, vacina.campinas.sp.gov.br, e lá vocês podem conferir os centros de saúde, que aqui em Campinas são 66 centros, exceto o do Boa Esperança, não é mesmo, Cíntia? Isso, que nesse momento está em reforma. Então, todas as informações que vocês precisarem estão lá. Se vocês precisarem de alguma outra informação, é só buscar nesse site. Eu queria deixar um dado aqui, se a Cíntia tiver alguma coisa errada, pode me corrigir aí, mas no site informa que são mais de 3 milhões de doses aplicadas aqui no município. É isso mesmo. Ainda tá pouco, né, Cíntia? Dá para alcançar um número melhor, que vai, no geral, melhorar a saúde da população, né? Que quando a gente se vacina, essa é a vantagem. Nós nos protegemos e protegemos as pessoas ao nosso redor. E eu queria aproveitar esse momento aqui, gente. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Que eu estou aqui com as minhas carteirinhas. Eu já garanti minha 4ª dose e também garanti, gente, é importante falar sobre isso,
o meu cronograma vacinal. Campinas recentemente fez a campanha de multivacinação, né, para você que está com suas doses de tudo, hepatite, cachumba, saramba, tudo isso aí. Se você faz tempo que não pisa num postinho de saúde, vai lá, além das doses da Covid, aproveita para reforçar seu cronograma vacinal, porque é importante também estar aí há 10, 20 anos sem tomar nada. Sim, né? sim. E a gente tem, pensando nas outras doenças, a gente tem aí o sarampo, a poliomielite, que a gente tem falado bastante, que tem casos espalhados no mundo, e Campinas é, de fato, uma cidade potencial para entrar de novo a poliomielite aqui. Então a gente tem feito esse apelo também de leve seus filhos ao centro de saúde, vá você no centro de saúde, leve a sua carteirinha, atualize, porque as doenças a gente acaba parando um pouco de falar sobre elas, mas elas existem, né? E elas estão aí, e o único meio da gente tem de se proteger é com a vacina. Isso aí, Cíntia Bastos, obrigada aqui pelas informações. E a gente deixa aí o recado, gente. Se você não foi tomar suas doses de reforço, não custa nada, tem sempre um posto de saúde perto da sua casa. Pega ali seu documento de identificação e vai garantir esse reforço, para que, se a Covid atingir você, não tenha sintomas tão graves. Eu tive Covid antes da vacina e depois da vacina, e olha, eu digo que é diferente, viu? Depois da vacina eu tive sintomas leves, como uma gripe leve, alguns dias em casa já estava bem, então vamos aí garantir essa 4ª dose. Gabriel, eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Dalila Pereira, por todas as informações, dando o exemplo, então, com a sua carteirinha de vacinação atualizada. E, claro, agradeço também a disponibilidade do tempo da Cíntia Bastos, que é do Departamento de Vigilância em Saúde, por todas essas informações. Então, há este alerta para a baixa procura pelas doses de reforço contra a Covid-19. E uma informação importante, hein? Cerca de 20 mil doses têm o vencimento agora para o final deste mês, para o início de novembro. Então, se não forem utilizadas, serão desperdiçadas. Então, pergunte aí na sua família, veja com a vizinha, com o vizinho, se eles estão com a carteirinha de vacinação atualizado, para a gente continuar melhorando este cenário e sair o quanto antes desta pandemia. 11h45, semana começando, hora de falar sobre emprego, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 139 vagas disponíveis para esta segunda-feira. Confira. Há vagas no CEPAT Campinas nesta segunda-feira para auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, ajudante de açougueiro, ajudante de motorista, ajudante de obras, analista de marketing, assentador de canalização, edificações, assistente administrativo, atendente do setor de hortifruti granjeiros, atendente do setor de rotisseria, auxiliar de costura, auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, balconista, costureira, costureira de máquina reta industrial, cozinheiro geral, empacotador, fresador, motorista entregador, operador de caixa, operador de telemarketing, pintor de edifícios, promotor de vendas, recepcionista bilíngue, repositor em supermercado, soldador e tosador. Para saber os detalhes destas e outras vagas, como os requisitos, salários, localização da empresa, basta acessar o site do CEPAT no endereço eletrônico www.cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. O atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do portal do cidadão no endereço eletrônico www.cidadãosemotio.campinas.sp.gov.br em uma das 3 unidades.
A do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, no centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. O atendimento na última sexta-feira do mês é encerrado ao meio-dia. A unidade do distrito do Ouro Verde fica na Avenida Rui Rodrigues, número 3900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. O atendimento na última sexta-feira do mês é encerrado às 11h da manhã. E a unidade do distrito do Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. O atendimento na última sexta-feira do mês é encerrado às 11h da manhã. 11h mais 48 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, então é hora das notícias da Metrópole de Campinas. Seja bem-vinda e bom dia, Mirna. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você de casa. E a gente começa falando sobre IPTU. Nós já demos uma nota aqui em relação aos aposentados, mas tivemos recentemente, aqui na Câmara Municipal, inclusive, a aprovação de uma nova lei que diz respeito aos galpões industriais. E também para essa categoria, vai até o dia 31 de outubro, os proprietários que tenham esses galpões para o requerimento de redução da alíquota do IPTU para o exercício de 2023. Entenda na reportagem. Cerca de 500 galpões do município de Campinas vão pagar menos no IPTU em 2023, que terá alíquota reduzida de 2,9% para 1,8%. O prazo para solicitar o benefício vai até dia 31 de outubro. Até 2021, todos os galpões tinham que pagar uma alíquota de 2,9% do valor venal, o que estava inviabilizando a locação dos imóveis já implantados em Campinas e estava também inviabilizando a implantação de novos galpões, porque essa alíquota de IPTU é muito acima da alíquota praticada por outros municípios. Mas, segundo explica o secretário, o texto da Lei dos Galpões, sancionada no ano passado, ainda tinha um detalhe que precisava de alteração. Nós colocamos uma exigência de uma doca para cada 500 metros quadrados de área total. E nós percebemos, ao longo da implantação dessa lei, que muitos imóveis, muitos proprietários solicitaram a adesão a essa lei, mas eles tinham uma doca para cada 700, a cada 800, a cada 900 metros quadrados de área total. Então, a gente tinha que recusar. E aí nós optamos por refazer, por enviar uma nova lei em 2022, alterando essa exigência e ampliando agora uma doca para cada 1.000 metros quadrados. A iniciativa faz parte do PAIS, Programa de Ativação Econômica e Social. O prefeito Dário, desde o início do seu mandato, ele ficou muito incomodado porque a prefeitura não tinha como ajudar os comerciantes, a população geral de Campinas. Então, em função disso, ele determinou que fosse feito um programa de ativação econômica do crescimento, mesmo durante a pandemia, que a gente já começasse a estudar. Isso fez com que a gente, já em agosto de 2021, fosse lançado o PAIS, Programa de Ativação Econômica e Social. Hoje, o PAIS já conta com 21 ações, muitas delas voltadas ao incentivo do desenvolvimento econômico. Nós temos uma lei de incentivo, tem a lei dos galpões e várias outras leis. O programa Recomeça, que é um programa de financiamento para micro e pequenos empresários, várias outras leis e ações só para a ativação do desenvolvimento econômico e social do município. Fique atento à lista completa de requisitos exigidos do imóvel para ter acesso ao benefício. Possuir pelo menos uma doca de carga e descarga a cada 1.000 metros quadrados de área construída, ter área construída superior a 1.500 metros quadrados, estar enquadrado como não residencial horizontal e não ter atendimento ao público de comércio ou prestação de serviços. Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura de Campinas. A gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas. Mirna Abreu falando agora sobre o leilão de veículos apreendidos no pátio da Indec. E as inscrições começam hoje?
Isso mesmo, cadastro para que as pessoas que queiram participar serão. Esse é o 5º leilão em 2022 realizado e desta vez serão 724 lotes entre carros, motos e caminhões com e sem direito à documentação. Então, os interessados devem já fazer o cadastro lá no www.melhorleilões, sem o tio, melhorleilões.com.br. A gente já tem, olha, quem fizer o cadastro já pode, na quinta-feira tem visitação lá no pátio da INDEC, que é a entrada pela rua Francisco Teodoro, sem número, na Vila Industrial, ao lado do túnel de pedestres, em frente ao numeral 1053. Essa visitação pode ser das 8 da manhã às 4 da tarde. E anote aí, já na segunda-feira, dia 31, a gente tem aí leiloados 316 lotes com direito à documentação, sendo 151 carros, 163 motos e 2 caminhões. Na terça-feira, vai acontecer o repasse de veículos com documentação que não foram leiloados no dia anterior, ou seja, restou daquele lote. Na quinta-feira, dia 3, 281 lotes em fim de vida útil que podem ser usados para desmonte, ou seja, são sucatas. Na sexta-feira, dia 4, o repasse desse mesmo lote. E na segunda-feira nós temos aí 127 lotes para prensa, para usinagem, com 12 carros, 114 motos e 1 reboque. Então, se você está interessado, entre lá, melhorleilões.com.br. E para nós encerrarmos as notícias da Metrópole de Campinas, aquele serviço importante, porque amanhã, na terça-feira, 13 bairros aqui da cidade de Campinas vão ficar sem água, hein? A primeira região vai ter um serviço de capeamento de redes, por isso, atenção, das 8 da manhã às 5 da tarde, nós temos aí alguns bairros que vão ficar sem água. O Jardim Santana, Jardim Nilópolis, o Novo Nilópolis, Parque Anhumas, Getúlio Vargas, Parque São Quirino, Vila Nogueira, Cafezinho, Novo Horizonte, Taquaral, Jardim Professora Tarsília. E já do outro lado da cidade, lá no distrito do Campo Grande, nós teremos lá, olha, um serviço de manutenção em válvula redutora de pressão. Por isso, o Residencial São Bento e o Parque Itajaí também vão ficar sem água das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. A Sanasa orienta aos moradores que façam a reserva antecipada para que não fiquem sem água neste período. Tá certo, então, Menina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do trabalho dos parlamentares, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, e a gente começa falando sobre uma comissão especial de estudos. É a Comissão Especial de Estudos que analisa justamente a questão do plano diretor e a legislação urbanística aqui da cidade. Ela realizou uma segunda reunião na última sexta-feira. Vamos ver como foi. Na última semana, a Comissão Especial de Estudos, que analisa e discute o plano diretor, bem como as diretrizes para o zoneamento na cidade de Campinas e seus impactos, presidida pelo vereador Permínio Monteiro, realizou a segunda reunião no Teatro Bento Quirino e trouxe representantes de diversas entidades do setor que falaram das demandas e da necessidade de adequação na legislação. Nós temos lá praticamente tudo ocupado. Nós temos lá comércio, nós temos lá indústria. Eu fui pessoalmente visitar a região e eu conheci um frigorífico dentro da APA Campinas, não da área rural, né? Então, imagine a aberração. Frigorífico, com segurança, com porteiro, saiu o caminhão de frigorífico. A gente tem comércio de toda espécie e, portanto, a gente tem as residências, as moradias. Eu menciono associações porque eles acabaram criando através dessa forma, né, de concepção de associações, exatamente porque por falta da legislação que permitisse, né, que não fosse necessário criar uma associação, até como uma forma de eventualmente burlar uma legislação, o que, se pudermos discorrer sobre o tema, não é, né, porque associação juridicamente, o doutor Cury sabe que tem o conceito jurídico, mas enfim, por quê? Porque simplesmente não está regulamentado. É uma insegurança jurídica a toda a classe de
da construção civil, incorporadores, construtores. Temos algumas sugestões de aprimoramento no WAVE. Então, na verdade, hoje a gente está aqui para tentar iniciar um debate para sanar algumas inseguranças jurídicas que está trazendo, algumas indefinições que o Executivo hoje não está trazendo para a nossa categoria. Hoje a gente não tem um mapa de valores definido, nós não temos um fator de planejamento definido, então estamos aqui para cobrar esses itens e tentar aparar as arestas aí para que a Campinas tenha segurança de você investir. Em razão dessa grande norma, haja necessidade de ajustes, né, dentro dessa função de aplicar real a legislação. Então, acho que é essa a função da comissão também nossa aqui de Direito Urbanístico está aqui à disposição para isso, presidente. Na realidade atual, na cidade inteligente, isso não pode ocorrer numa velocidade que está ocorrendo, ou seja, Campinas já tentou criar escritórios de planejamento, a INDEC já tentou incorporar nesse governo isso, não andou. O IMA se fala em extinção, eu transformaria o IMA em ICI, Instituto de Cidade Inteligente, porque é exatamente a tecnologia que a gente precisa para que as cidades tenham inteligência artificial, dinâmica de retransformação, isso tudo está já disponível, nós teríamos que sair na frente. Mas o que está acontecendo é que nós estamos andando muito devagar. A reunião contou com a participação dos vereadores Luiz Rossini e Jorge Schneider, que fazem parte da comissão, que também fizeram suas ponderações. Na prática do dia a dia começam a surgir problemas, são pontuais, e os vereadores têm recebido várias demandas de munícipes, né, que muitas vezes apontam, olha, alterou o zoneamento aqui, a vocação dessa localidade da minha rua não é bem essa, né? Enfim, estabelecer um uso que não condiz com a realidade local. Então, a proposta da comissão trazida pelo vereador Permínio é ouvir entidades que atuam nessa área, profissionais da área de urbanismo, empreendedores, também a população, para a gente identificar as alterações ou sugestões de alterações que possam aprimorar e eliminar os entraves que hoje existem. E uma das coisas que me incomoda é, às vezes, nós levarmos essas solicitações e nós vermos o servidor público que tem muito boa vontade, mas ele diz, olha, eu também acho que existe essa diferença, esse erro, mas a lei diz isso, a lei diz aquilo. Então, nós temos que aprimorar a lei. Cabe a nós, não cabe à Câmara fazer, mas apontar, porque é uma legislação pertinente ao Executivo. Mas nós temos que apontar as necessidades para o progresso de Campinas. O presidente da comissão diz que o grupo vai se debruçar nos pontos abordados para sugerir as melhorias na legislação urbanística da cidade. Agora, o próximo passo, trazer todo esse conhecimento técnico que eles vão nos propor através dos seus conhecimentos e elaborar, né, a várias mãos com todas as entidades de classe, com todos esses advogados que têm o conhecimento jurídico, para que melhore essa questão do planejamento urbanístico de Campinas, a questão do plano diretor. Infelizmente, é muito engessada a legislação, a gente sabe que tem essas dificuldades, os empreendedores não vêm e Campinas está parada na linha do tempo, infelizmente. Existem muitas cidades menor que Campinas e que as aprovações são feitas com muita rapidez. Eu dou um exemplo de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, o empreendedorismo está indo para lá, em 90 dias é aprovado quase tudo e Campinas fica na contramão da evolução da economia. Então, temos que fazer funcionar essa nova legislação, onde a gente levará para o prefeito e com certeza vai trazer um novo parecer, novas leis que vão ser propostas para trazer para o Legislativo, onde a gente possa votar e fazer Campinas andar para frente.
E a íntegra da segunda reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa o plano diretor aqui de Campinas está disponível no youtube.com/TV Câmara Campinas. 12:02, Câmara Notícia ao vivo nesta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, continuando sobre a ação dos parlamentares, agora com um questionamento do vereador Major Jaime. Ele usou um documento legislativo chamado requerimento. Preocupado com o cumprimento da lei de assistência religiosa no município de Campinas, o vereador Major Jaime, ao ficar sabendo de uma ocorrência, solicitou informações à prefeitura. O vereador Major Jaime protocolou um requerimento solicitando informações detalhadas sobre os trabalhos de assistência religiosa amparado pela Lei 14.326 do ano de 2012 no município de Campinas. Já existe uma legislação que foi aprovada em 2012 e muitos religiosos, sejam ele espírita, católico, evangélico, na verdade a lei é abrangente nesse sentido, é de apoio religioso às pessoas que necessitam. Então você vai ter uma pessoa enferma no hospital, num posto de saúde ou algum local, e essas pessoas vão até lá. Campinas é até uma boa cidade porque tem muitas pessoas que querem ajudar. O parlamentar protocolou o requerimento ao tomar conhecimento de um registro policial do mês de setembro, onde um capelão alega que teve o seu direito proibido de assistência religiosa aqui no Hospital do Ouro Verde. No documento, o vereador questiona qual o critério objetivo e se existe um critério subjetivo para a aplicação dessa lei. Mas nesse sentido, a gente tem visto que, infelizmente, tem uma regulamentação, mas ela não vem sendo cumprida. Então, por desconhecimento da lei, ou até por algum interesse do funcionário, muitos religiosos não têm sido franqueada a entrada dele nesses locais, no hospital, seja no posto de saúde, dentro de normas que são possíveis. A gente sabe que deve ter um planejamento e deve ter uma organização, mas infelizmente a gente está constatando que de uma forma não posso dizer que leviana, mas de alguma forma tem algumas pessoas que não estão atendendo o cumprimento da lei. Além disso, o vereador Major Jaime quer saber se existem regras para agendamento prévio de visitas religiosas e, em caso de visitas emergenciais, qual o procedimento. Ele ainda reforçou que a lei pode ser aplicada a qualquer religião. Independente da religião, da crença que a pessoa tenha, é uma palavra amiga, é uma palavra de carinho, é algo que às vezes a pessoa não recebe nem a visita de familiar. Esse capelão, como eu disse, seja evangélico, espírita, seja católico, vai até lá, fala uma palavra de conforto e dá um novo ânimo. Então a gente quer, esse projeto é um projeto já do professor Alberto, que foi uma legislação que ele conseguiu aprovar em 2012, e a gente quer agora que isso seja realmente cumprido aqui no município de Campinas. Hora de nós falarmos sobre uma homenagem, porque nós tivemos reunião solene aqui na Câmara de Campinas. Sim, a Câmara fez a entrega do diploma de mérito médico ao ex-presidente do Conselho da Sobrapar. Confira. Por iniciativa do vereador Luiz Cirilo, a Câmara Municipal entregou o diploma de mérito Dr. Roberto Maia Rocha Brito a Nelson Pires Modesto. A homenagem aconteceu em celebração também do Dia Nacional do Médico. Esse diploma sirva de estímulo ainda mais para o senhor para continuar essa busca, esse incansável estudo que o senhor vem tendo ao longo da vida profissional, para melhor atender os pacientes. Agradeço no momento em que o senhor aceitou que eu lhe concedesse essa honraria, permitindo que entrasse no meu rol de projetos importantes o diploma de mérito médico ao Dr. Nelson Pires Modesto. O médico foi presidente do Conselho da Sobrapar, Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência para a Reabilitação Crânio-Facial. Eu estou muito comovido, realmente, com a presença de vários amigos meus, que são as pessoas que mais eu levo em consideração, não só no atendimento médico. Nós sempre seguimos
aquilo que minha filha sempre diz: pai, atenda os pacientes com Deus no coração. E é isso que a gente procura fazer e transmitir. Porque quando você está com o Divino Mestre, você pode ter certeza que você está fazendo o melhor. Conseguimos deixar registrado algo que a Câmara acabou votando, em votação unânime. Todos os vereadores votaram favorável a esse projeto, esse decreto legislativo, e acabamos fazendo uma justa homenagem ao senhor, não só pelo relato daqueles que utilizaram a tribuna, mas pelo seu histórico, pela sua história de vida, dedicação à medicina, dedicação aos seus pacientes. 12:08. Mirna Abreu, hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 37ª deste ano. E nós temos 7 projetos na pauta. A partir das 6 horas da tarde, lá no Teatro Bento Quirino, nós temos então a discussão e a votação desses projetos. E nós vamos destacar aqui a matéria de autoria dos vereadores Carlinhos Camelô e Rodrigo da Farmadic, que obriga a identificação de forma visível nas mochilas e nos capacetes dos profissionais e entregadores de produtos e serviços que se utilizam de motocicletas. A proposta, ela será agora discutida em primeira discussão. E essa identificação é nada mais que a mesma informação que está na placa da moto, que também esteja nos capacetes ou então naquela mochila dos entregadores. A gente lembra que essa primeira discussão é o momento em que se fala da legalidade de todos os projetos que tramitam aqui na Câmara Municipal. Já em segundo turno, nós teremos a matéria de autoria do vereador Carmo Luiz, que obriga a instalação de equipamento para recarga de veículos elétricos aqui em Campinas em novos projetos de condomínios residenciais e comerciais. Já em segunda discussão, o projeto será discutido no mérito e, se aprovado, será encaminhado para a sanção do prefeito. Logo às 6 horas da tarde, a gente tem um comunicado de vereadores, aquele período em que o parlamentar que fizer aí a sua inscrição tem a tribuna livre por até 5 minutos. Se for pedido tempo de liderança, esse período é de até 10 minutos. Depois do intervalo regimental, e aí sim começam então as discussões e as votações de cada uma dessas propostas. Você pode ir até o plenário Bento Quirino, lá na Rua Lusitana, 1555, no centro de Campinas, perto da Avenida Anchieta, que fica ali a prefeitura. Ou então, claro, acompanhar ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas todas as discussões. Exatamente, então a 37ª reunião ordinária ao vivo a partir das 6 horas da tarde, mas antes tem reunião de comissão, Mirna. Às 4h45, quem se reúne é a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara de Campinas, sob a presidência do vereador Juscelino da Barbarense. E também você pode participar indo presencialmente ou então acompanhando a nossa transmissão. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado, primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo, e a gente segue ligadinho, então, em reunião de comissão às 4h45 e depois às 6 horas da tarde com a reunião ordinária. Muito obrigado por todas as informações, volta amanhã contando tudo pra gente? Sim, amanhã o Câmara Notícia traz mais informações a respeito de Campinas e região e também do Legislativo. E olha só, na abertura da Superliga Masculina de Vôlei, o Renata recebeu o São José aqui no ginásio do Taquaral e o duelo teve mais de 2h30 de duração. E no final, os visitantes levaram a melhor. Jogão logo na primeira rodada da Superliga Masculina de Vôlei. O Renata recebeu o São José na reedição da semifinal do Campeonato Paulista. Na ocasião, os campineiros levaram a melhor.
Mas desta vez, no sábado à noite, os visitantes vieram dispostos a mudar este cenário. Se bem que o primeiro set foi todo do Renata, que venceu por 25-16. O segundo set já foi diferente. Liderados pelo cubano Sanches, os visitantes melhoraram no ataque e fizeram 28-26, empatando em 1-7-1. No terceiro, empurrado pelos mais de 2.000 torcedores e com grande atuação de Felipe Roque, que terminou a partida com 24 pontos, sendo 20 de ataque, o Renata voltou a vencer e fez 25-23, apertadinho, mas abriu 2-1. Só que São José não se abateu, continuou lutando e além do cubano Sanches, o campeão olímpico Douglas Souza, que terminou a partida com 24 pontos, conseguiu colocar a equipe de São José à frente, liderou o quarto set e fechou em 25-21. No quinto e último set, o Renata até conseguiu abrir 3 pontos logo no início, mas São José continuou na partida. Fez a virada 9-8 e depois conseguiu fechar a partida em 15-12. Vitória dos visitantes, que levam 2 pontos. E os campineiros, como venceram 2 sets, ficam com 1 ponto na Superliga Masculina de Vôlei. O segundo set foi 30-28 para a equipe de São José, mas foi um jogão. Tirando o primeiro set, né, que os campineiros conseguiram uma margem grande de 9 pontos, todos os outros foram equilibrados, uma margem apertada de 2-3 pontos no máximo de diferença. Bom, os campineiros então começaram com um tropeço, uma derrota, e o próximo jogo, para já tentar a reabilitação, é nesta quinta-feira desta semana, dia 27, contra a Rede Cuca, às 9h30 da noite, lá em Fortaleza. É uma equipe que chega agora na Superliga Masculina de Vôlei. 12h14, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia, você já vê aí na sua tela agora o nosso quadro de Olho na Educação, falando sobre a importância e o incentivo à leitura. Então você acompanha a partir de agora. Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre a importância da leitura, não é? A gente vai abordar muito esse tema, eu tô aqui com o Harley, tudo bem? Muito obrigado por atender a nossa reportagem aqui no quadro de Olho na Educação. Olá, é um prazer estar aqui, falar sobre educação, falar sobre um tema que é tão importante para todos nós, sempre é um grande prazer. Então, muito obrigado pela oportunidade a gente falar sobre aquilo que a gente estuda. Bom, é importante demais que já haja por parte, enfim, dos pais, os responsáveis, os professores, o incentivo à leitura para a criançada, desde pequenininhos, né, Harley? Sem dúvida nenhuma, né? Um aluno que costuma ler agora vai se tornar um sujeito leitor, né? E um sujeito leitor tem outra autonomia enquanto estudante, enquanto também cidadão, né? Ele ganha 1000 possibilidades de conhecer o mundo de diversas formas, né? Então, aqui a gente incentiva muito, sem dúvida nenhuma. Bom, é importante também, não é, que haja em casa, não só na teoria, incentivar os filhos na teoria, olha, ler é legal, vamos ler, porque a leitura realmente faz a diferença, mas também na prática, né? Se você tiver os livros, o seu filho, não é? Ver você, obviamente, lendo, praticando a leitura, estante de livro, enfim, isso é fundamental também, né, Harley? Sem dúvida nenhuma. Os pais são modelo e eles ensinam pelo modelo, né? Então, o seu filho, a grande chance do seu filho querer ler porque você valoriza isso, de fato, tem chances muito grandes, né? Então, eu acho que a gente tem que, nós para que os nossos filhos sejam leitores, nós também temos que ser sujeitos leitores, né? Bom, fale os principais benefícios, né, da leitura.
Olha, eu acredito que a leitura, como eu disse, ele te dá possibilidade de conhecer o mundo em outro aspecto, com outro grau de complexidade, com outro grau de reflexão também, né? Sabe aquela velha frase do penso, logo existo? Então, pensar, todo mundo pensa, né? Agora, refletir, que é estar consciente do que está pensando, para você ter essa consciência, a leitura tem papel muito importante, né? E isso aí tem que começar desde pequeno, desde criança, desde a forma como esse aluno é alfabetizado, né? E eu acho que isso vai desde lá cedo até quando chega lá no Fundamental 2, ensino médio. E um dos pontos que eu queria destacar aqui é a importância de todas as áreas de conhecimento valorizarem essa questão da leitura, né? Agora, por exemplo, eu sou professor de física, né? Por favor, não torce o nariz, pelo amor de Deus. Então, mas isso é engraçado, sabe? Quando às vezes as pessoas perguntam o que eu faço, eu falo, eu sou professor. Daí a reação é, nossa, que bacana, né? Ah, do quê? Daí eu falo física, as pessoas em geral. Mas isso, talvez também esse mito da física ser algo complexo tenha a ver com a questão da leitura. Onde eu quero chegar, né? É muito comum as pessoas falarem assim, né? Ah, esse aluno é bom de física, ele não é bom de interpretar texto. Gente, faz parte do pacote. Para você ser uma pessoa hábil em física, você tem que saber interpretar texto. Você tem que saber interpretar o mundo que a gente vive. Então, qual é a bandeira que eu levanto, né? Que a questão da leitura também é responsabilidade do professor especialista, né? Então, vamos dar um exemplo, né? Não sei se você lembra da época que você lia textos de física do seu ensino médio. Lembro. Mas a leitura de física tem várias peculiaridades que só o especialista de física sabe. E aí você pode ir para outras áreas, por exemplo, geografia, tá certo? Quando eu falo leitura, não é só a leitura do texto corrido. Eu acho que é a leitura nas diversas maneiras, diversas formas das pessoas se comunicarem. Então, por exemplo, leitura de mapas, leitura de tabelas, de gráficos. Isso, dentro do contexto da geografia, é responsabilidade do professor de geografia também, né? O outro, no contexto, vamos lá, da história. Hoje em dia, em história, os professores a história tem muita questão dos documentos visuais, sabe? Você saber ler quadros, ler obras de arte, quer dizer, isso aí também é uma leitura que faz parte, que é algo que o professor de história tem que se preocupar, né? Também, por exemplo, imagina, eu não sei como é que foi a sua experiência a primeira vez que você foi no museu, né? A primeira vez que eu fui, não lembro qual foi a primeira vez no museu, mas eu lembro que a primeira vez que eu fui no Museu do Louvre, né? Eu entendi muito pouco. Por quê? Porque eu não sabia ler aquelas obras de arte, né? Agora, respondendo aquela tua pergunta inicial, imagine o quanto uma pessoa que sabe ler uma obra como aquela vai aprender sobre o mundo, sobre a vida que o rodeia, vai aprender sobre ele mesmo, né? Então, eu acho que essa questão da leitura é uma porta de abertura para o mundo, né? E finalizando aqui, eu defendo mais ou menos a bandeira de que ela tem que ser responsabilidade de todos nós educadores e não só do professor de português. Sabe? Não deve ficar só na mão dele, né? É muito interessante, muito bacana isso que você acabou de falar, Harley, porque de fato as pessoas têm sim, não é, essa impressão de que a leitura é algo que é responsabilidade apenas do professor de português incentivar. E aqui no quadro de Olho na Educação, a gente está aprendendo que não. O Harley está falando aqui como professor de física, ele também, não é, tem essa missão de levar, não é, aos alunos e tudo mais, não é, esse incentivo à leitura, até por uma questão de interpretação de texto, não é?
de tentar entender, evidentemente, as questões que envolvem a física, ele citou aí o museu, então a leitura te faz refletir. Onde entra o papel das escolas como um todo nesse incentivo à leitura? Não especificamente um professor ou outro, mas o papel das escolas, principalmente, o Harley. Olha, eu acho que as escolas têm papel fundamental. Tá. Porque isso aliás, a educação como um todo não pode ser responsabilidade apenas do professor, né? Ela tem, quer dizer, não só a escola, mas digo, a aprendizagem dos alunos, porque no final o que importa é a aprendizagem dos alunos, né? A gente tem que tentar criar uma cultura de que essa aprendizagem dos alunos seja responsabilidade de todos, mas de todos os envolvidos, seja responsabilidade do professor, do coordenador, do diretor, das famílias, do próprio aluno, tá certo? E eu acho que as escolas têm que incentivar, por exemplo, movimentos como esse. Se a escola defende isso que eu acabei de falar, de que a leitura deve ser uma responsabilidade de todos, a escola deve criar ambientes e um movimento para que o professor consiga desenvolver isso em sala de aula, né? Então, por exemplo, eu acho que investir em formação de professores é fundamental, né? Mas aquela formação, não que chega falando assim, ó, esse aqui é um manual, toque o manual, você segue o manual e vamos embora, né? Daí depois você vai lá, aplica uma prova para ver se os alunos aprenderam ou não, né? Uma prova externa, né? Então, gente, eu acho que essa questão da leitura, primeiro, da leitura como responsabilidade de todas as áreas, isso tem que ser algo comprado por toda a comunidade, né? Para isso, a gente tem que ter muita reflexão, muitos momentos de discussão, para não só ver se aquela comunidade concorda com esse movimento, mas também para a comunidade ver como é que ela vai executar esse movimento, né? Sabe aquela coisa, não adianta você chegar com uma receita pronta e falar você vai aplicar assim, porque isso não vai acontecer. O professor, o coordenador, ele tem que se sentir construtor desse movimento, porque é uma mudança radical, né? Você sair de um lugar que é um pensamento, aliás, é uma representação comum, que é leitura é responsabilidade do professor de português, para transformar em leitura é uma responsabilidade de todos nós. Então, é um problema complexo que requer reflexão, discussão, debate, né? Dentro da comunidade, dos professores, do coordenador, do diretor, e o incentivo, principalmente de quem está de cima para baixo. Como que as escolas estão lidando? Eu achei fantástico isso que você trouxe aqui, Harley. Essa questão, reforço de que o incentivo à leitura não é uma responsabilidade apenas do professor de português, que é o que, na verdade, todo mundo imagina. Como você acha que está o mercado, esse meio aí? Os professores estão, não é, com essa consciência também ou não? Você acha que ainda é um começo de tudo, essa questão de conscientizar os demais professores, educadores de forma geral, que essa é uma responsabilidade de todos eles? Olha, o que eu vejo é que esse tema não é um tema que vamos dizer assim, do geral, não é uma discussão que acontece em qualquer lugar, né? Justamente pela complexidade de fazer isso acontecer, né? E também devido à nossa história, né? Tá certo? Então, nossa história nos trouxe num lugar que, em geral, as pessoas compartimentam os saberes, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, mapa é da geografia só, né? Quer ver? Vamos além, o exemplo da matemática. É muito comum professor de física e de química falar: meu aluno sabe física e química, meu aluno não sabe matemática. É verdade. E aí a gente joga a culpa no professor de matemática, né? Agora, se você mudar essa mentalidade, essa ideia, é uma visão mesmo, né?
É a ideia que você tem a respeito do que tipo de profissional você é, né? Não estou falando que tem bom e que tem ruim, estou falando que tem escolhas, né? O que eu acredito que a responsabilidade da aprendizagem dos alunos é toda nossa. Então, a questão da conta também é minha responsabilidade, que ele saiba fazer. Então, o que eu acredito, né? Eu acredito em formação a médio e longo prazo. Eu acredito num processo. Eu sou formador, eu tenho mestrado em formação de professores, né? E eu acredito que boa parte das nossas questões estão na formação, mas numa formação dialogada, não numa formação impositiva, numa formação que leve em consideração os professores, que leve em consideração as ideias dos professores, que traz reflexões aos professores e não imposições, né? Por que eu acredito nisso também? Não se fala tanto que o aluno tem que ser colaborativo, empático e talvez o principal deles, crítico. Se a gente quer um aluno crítico, a gente tem que ter professores críticos. E para ter professor crítico, a formação não pode ser impositiva, não pode ser naquela frase que o pessoal fala no mundo mais corporativo de top-down, né? Ela tem que ser uma construção coletiva de todos nós. Então, eu acho que esse é um movimento, investimento em formação, para a gente conseguir fazer essa mudança de mentalidade, vamos dizer assim. Muito importante, sem dúvida. Mais alguma coisa que você queira falar para a gente encerrar o bate-papo, que passou rapidinho aqui, viu, Harley? O assunto foi tão bom que passou voando. Olha, eu finalizo com uma coisa que eu disse aí no meio, que eu acho assim, que o professor, ele tem responsabilidade, quer dizer, eu acredito que ele tenha responsabilidade nisso, sim, mas o professor precisa de ajuda, o professor precisa de apoio, né? O professor precisa de momentos de reflexão, o professor precisa de tempo, o professor precisa de condições de trabalho, né? Então, acho que para todos aqueles que criam essas condições de trabalho do professor, e aí eu cito desde, sabe, o investimento numa formação, até, sabe, aquela pessoa que cuida do corredor, que para não deixar ter barulho, para ter a aula bem dada, acho que vamos todo mundo junto e não um contra o outro em prol da aprendizagem dos alunos. Eu acredito muito nisso e também agradeço a oportunidade aqui de estar conversando com vocês. Boa, valeu, muito obrigado pela entrevista. Obrigadão, um abraço, valeu. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau! É isso, né? Todos juntos em prol da educação. Muito obrigado ao nosso repórter André Aranha, trazendo este tema importantíssimo, né? Sobre leitura, claro, com todos os educadores, pais e responsáveis. 12:00 mais 30 minutos, vamos fazer o seguinte, primeiro e último intervalo aqui no nosso telejornal no Câmara Notícia e na volta tem entrevista ao vivo com atualização sobre o confronto Rússia e Ucrânia, que já dura 8 meses depois do nosso intervalo. Meio-dia e 34, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. E olha só, no dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia começou uma operação militar na região de Donbass, que fica no leste da Ucrânia, onde ficam regiões separatistas de Luhansk e Donetsk. E a diferença de poder parecia grande. Agora, 8 meses depois, em que estágio nós estamos? Como chegaremos ao fim deste conflito? Há risco de uma guerra nuclear?
Bom, sobre estes assuntos eu converso agora com o Arthur Moura, ele que é pesquisador associado do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, pesquisador também da área de Relações Internacionais. Então, Arthur, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal, do Câmara Notícia. E após 8 meses, em que ponto, qual que é o estágio que nós estamos? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, é a primeira vez que eu venho aqui, então é muito bacana mesmo. Viu? Bom, agora, vamos lá, falando um pouquinho sobre o estágio do conflito nesta altura. Infelizmente, a gente está vendo o conflito escalar cada vez mais, né? A gente vê pontes, e aqui eu digo literalmente, e também, né, de maneira metafórica, sendo destruídas, né, no sentido de possibilidades de diálogo. A gente não vê pontes para diálogo sendo construídas nesse momento, muito pelo contrário. A cada dia que passa, parece haver um escalonamento maior, o que deixa todo mundo muito apreensivo, né, sobre as possíveis grandes consequências daqui para frente. Nessa última semana, por exemplo, a gente teve uma série de acontecimentos, né, a gente viu a Rússia tirando alguns moradores ucranianos de uma das cidades, né, das regiões que foi anexada. A gente viu também essa semana a Rússia criticando, né, dizendo que a Ucrânia está usando o que eles chamam de bomba suja, que seria uma espécie de bomba que possui dejetos nucleares, né, que não é de fato uma bomba nuclear, mas que possui dejetos nucleares capazes de causar grande dano. A gente está vendo a Europa entrar num momento, né, que está próximo, cada vez mais próximo ao inverno, e quando esse inverno chegar, ele vai pesar muito sobre a Europa, mas principalmente sobre a população da Ucrânia, que pode sofrer e que vai sofrer com falta de energia, com falta de acesso ao calor, né, de maneira generalizada. Então é tudo muito preocupante nesse momento de agora. Então é isso, né? A preocupação do mundo inteiro em relação ao conflito que está acontecendo. Arthur, nós podemos chamar de guerra, é um conflito, é uma invasão da Rússia na Ucrânia, a resposta dos ucranianos, oficialmente, como é que a gente entende tudo isso que está acontecendo? Olha, há uma discussão, né, se pode ser chamado de guerra ou se de fato é um conflito, porque no começo eu prefiro chamar de guerra pessoalmente, pelo fato de que há um conflito aberto entre dois países, né, externamente, então daqui do Brasil eu acho que a gente pode sim afirmar que de fato é uma guerra, apesar de que a Rússia, quando iniciou o protocolo na Ucrânia, chamou de Operação Militar Especial, né, isso se dá por conta do regimento interno da Rússia, que se declara de fato uma guerra, isso evoca uma mobilização muito maior do que a gente acabou vendo aí recentemente, né? A Rússia mobilizou ali uma parte da sua população, mas a gente entende que o protocolo da Rússia para a guerra é muito superior do que uma operação especial. A operação especial você consegue ter uma maior praticidade em mobilizar a quantidade determinada de tropas, de equipamentos, da economia, você não tem que justificar uma economia de guerra, etc. Em relação à resposta da Ucrânia, sim, há algumas respostas da Ucrânia, mas muito mais dentro do seu território do que de fato dentro do território da Rússia. A gente até viu, né, nas últimas 2 semanas que isso começou a acontecer de forma um pouco mais recorrente, alguns ataques ucranianos a regiões russas que estão ali mais próximas à fronteira entre os dois países, porém não é nada muito grandioso a ponto de deixar a Rússia em uma situação de ameaça, né, a sua integridade territorial. O que a gente viu como resposta a isso, inclusive, foi alguns decretos do próprio Putin que limitam a entrada e saída nessas regiões ali. A gente vê alguns prédios, né, dentro da Rússia que foram destruídos, foram atacados, bombardeados, mas não é nada muito urgente, isso não é em Moscou, novamente, né, não é em Moscou, não é em grandes centros urbanos, e sim em cidades mais fronteiriças, né, com a Ucrânia. Guerra é tudo muito incerto, então às vezes é até difícil fazer alguma análise. Você disse que considera uma guerra isso que está acontecendo. Na sua visão, existe alguma possibilidade da Ucrânia começar a atacar a Rússia em território russo ou por hora isso é descartado? Me parece muito descartado, não por uma falta de como é que eu vou dizer? Uma falta de motivos, mas sim por uma falta de equipamentos de fato para isso, porque a gente tem visto, na realidade, a Ucrânia ganhar terreno no chão,
e a Rússia dá a sua resposta, que ela não está conseguindo dar em terra, ela está conseguindo dar pelo ar. Né? Então a gente vê que a guerra, quando a gente está tratando de disputa aérea entre caças russos e caças ucranianos, a gente percebe que há uma sobrevalência da Rússia em relação à Ucrânia. Por outro lado, a gente tem visto a Ucrânia conseguir reconquistar alguns territórios de maneira bastante acelerada em comparação com o tempo que levaram, né, que a Rússia levou para poder tomá-los. Então, isso tudo é uma espécie de jogo de contrapesos, onde a Rússia ela consegue, neste momento, deixar muito bem protegido todo o seu território, justamente por conta dessa soberania aérea que a Rússia possui em relação à Ucrânia. Há cerca de 2 semanas, em um pronunciamento, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele discursou em um microfone na Praça Vermelha, lá em Moscou, e celebrou a anexação de 4 territórios ucranianos. Como que você acompanhou esse discurso? Foi uma demonstração de força? Foi para dar uma resposta à própria população russa? E dá para a gente saber como que a população está enxergando este conflito? Olha, o Putin, ele é um líder que possui, bom, ele está no poder aí há pelo menos 20 anos, né, um pouco mais, na verdade, e ele é um líder que possui uma ampla aprovação dentro do país, né, e ele utiliza das crises na qual a Rússia se mete para poder dar legitimidade ao seu próprio governo, né. Ele pegou a Rússia num estado lá atrás, né, com uma economia muito quebrada, uma crise política não vista até então, né, aquele período pós-União Soviética foi muito complicado, e o Putin chegou como sendo uma espécie de salvador para poder tirar a Rússia dessa crise. A partir disso, ele criou uma espécie de modus operandi de governo, onde ele precisa constantemente estar solucionando crises que muitas vezes ele mesmo, né, ou de fato a própria Rússia, de maneira generalizada, é responsável por causar, como a própria guerra da Ucrânia, que a gente vê agora da maneira que está sendo feita. Por que disso? O Putin, ele precisa jogar com a sua legitimidade a partir da sua própria aprovação, então ele precisa vender aquilo que ele tá colocando. Se ele diz que vai invadir a Ucrânia, ele precisa demonstrar alguma coisa internamente para poder falar, olha só, eu não só disse que ia invadir, como também invadi, e está aqui a prova para todos vocês de que somos uma nação soberana, de que somos um país poderoso e tudo mais. Então esse argumento nacionalista do Putin, ele é muito presente, muito forte e até necessário para o Putin poder manter a sua aprovação em alta, como ele vem mantendo ao longo dos 20 anos. Essa anexação, de maneira generalizada, ela ocorre para poder dar uma certa legitimidade também para o discurso que começou a guerra, isto é, ele diz que ia invadir a Ucrânia para, né, desnazificar a Ucrânia, com muitas aspas, porém, ele tem que dar algum retorno, né, para poder dizer, olha só, a gente conquistou algum território, né, e ali são regiões majoritariamente onde a maior parte da população fala russo, onde a população ela é etnicamente russa, né, elas são filhos e filhas de famílias russas que viviam ali, né, no período soviético ou até antes mesmo, e ele está dizendo, olha, a gente está indo para lá para proteger essa população, e aí simultaneamente que ele faz esses referendos, ele utiliza das imagens midiáticas de filas para poder votar, né, aquela população, algumas pessoas que aprovam de fato, e aí eu digo, não são poucas, né, dá para a gente colocar 40%, e ainda assim é um número bastante relevante, né, dentro dessas regiões, que vem a aprovar a Rússia, ou a guerra promovida pela Rússia, que tinha alguma crítica muito mais ferrenha ao Estado ucraniano. Essa população, quando ela aparece para votar, está dizendo para o Putin, olha só, Putin, você está vindo salvar a gente, e o Putin utiliza dessas imagens, né, e dessas falas direto para poder mostrar como se estivesse representando toda a população, de maneira generalizada, o que a gente sabe que não é verdade. Né, e a gente tem os próprios referendos, eles são questionáveis demais sobre a sua legitimidade, né, se aquele número altíssimo de aprovação ele fazia algum sentido, porque como pesquisador é muito difícil a gente acreditar que aquilo ali tenha sido feito de maneira limpa. Recentemente nós acompanhamos também um anúncio, né, da mobilização de até 300 mil reservistas para ajudar o país neste conflito. E aí nós assistimos até alguns protestos, muitas famílias, claro, com medo. Você entende que foi um ajuste de rota ou tudo dentro de um esperado para este conflito? Olha, a gente fica um pouco em dúvida porque há duas grandes hipóteses para poder tentar entender qual foi
a lógica que a Rússia construiu quando começou essa guerra. A primeira foi de que a Rússia ela teria imaginado que ganharia a Ucrânia, né, ganharia essa guerra em pouquíssimo tempo, né, uma espécie de imitação de um blitzkrieg alemão, né, que foi feito na Segunda Guerra Mundial. Ele entraria na Ucrânia passando por cima de tudo e todos. Se isso foi o esperado, deu errado, né, e aí essas chamadas reservistas seria sido uma forma de reagir a esse momento de uma guerra que está se prolongando mais do que talvez esperado. Agora, a segunda hipótese é de que o Putin já esperava uma guerra de longo prazo, e para ter uma guerra de longo prazo, você precisa, de fato, trazer reservistas para dentro dessa guerra, porque o reservista a gente compreende que é uma população menos treinada do que o exército que já está, né, na ativa. Dito isso, esperava-se pelo menos, né, dentro da lógica de estratégia de guerra, que você conquiste espaço com a tropa mais experiente e utilize as tropas menos experientes em conflito e em confrontos para poder tomar conta dos locais já conquistados, para poder garantir, estabelecer a segurança dali. Até porque a Rússia não estava utilizando, né, todas as suas forças. De novo, é uma operação militar especial, né, não entra dentro do protocolo de guerra da Rússia, então a Rússia não estava utilizando todo o seu aparato de pessoal, não estava utilizando todo o seu aparato de equipamento, né, tanto a lógica dos 300 mil reservistas é um número muito baixo em percentual de quantidade de reservistas que a Rússia de fato possui. Então, de certa forma, um pouco esperado que a Rússia fosse puxar uns reservistas, sim, para esse confronto, para poder garantir a manutenção dos territórios que eles já conquistaram. Só que eu acho que, me parece que a Rússia não esperava perder esses territórios da forma que está perdendo para a Ucrânia, neste momento. A chegada do inverno, com temperaturas que podem chegar aí a menos 20 graus, pode mudar o cenário? Definitivamente. A gente está caminhando para observar um cenário onde a Europa ela não vai, principalmente a Alemanha, quando eu digo Europa, que eu quero dizer muito mais a Alemanha, porque de fato a Alemanha é uma potência regional, mas a Alemanha ela é muito dependente da energia russa de maneira generalizada. Isso significa que ela necessita do gás russo, ela necessita disso para poder se aquecer, ela está começando a tentar buscar alternativas urgentes para poder conseguir se suprir dentro do inverno. No caso da Ucrânia é um pouco pior, justamente pelo fato de que quando a gente vê a Ucrânia sendo um país que está com a sua maior base energética, né, que é nuclear, sendo controlada já pela Rússia, né, e a gente viu inclusive nessa semana aí a usina nuclear que fica em Zaporizhia, né, uma região da Ucrânia, ela está temporariamente desconectada depois de um bombardeio russo. A gente vê que a população ucraniana ela vai ficar sem alternativa para poder se aquecer no calor. Então a gente está esperando um inverno que, se vier muito rigoroso, pode ser fatal para uma grande parte da população ucraniana, população civil, e também vai ser muito difícil para a Alemanha conseguir se manter. Vai ter que economizar muita energia de maneira generalizada, vai ter que fazer racionamento de energia, e vai ter que pagar muito caro por essa energia, porque não tem ninguém para poder suprir isso no curto prazo. Então, mesmo que a Europa, isso tirando a Ucrânia da conta, mesmo que a Europa consiga passar por esse inverno, a Europa não teria, para o período pós-inverno, energia suficiente para poder se manter. Então, a gente consegue imaginar, e eu acredito que seja essa a estratégia da Rússia, inclusive, de deixar tanto a Ucrânia quanto a Europa sem energia para poder ter um maior poder de barganha frente a possíveis mesas de negociação aí futuras, uma vez que há um boicote generalizado ao comércio com a Rússia. Por outro lado, a Rússia está tentando apontar, olha só, se vocês continuarem me boicotando aqui, vocês vão ficar sem energia e vocês não vão ter alternativa senão a mim. Então é uma forma de impor também, que a Rússia está utilizando, de impor sua força frente à Europa de maneira generalizada. Arthur, e como que os países têm participado deste conflito? É de uma forma direta, com armas, dinheiro, ou é à distância, realizando muitas reuniões? E o papel do Brasil é de neutralidade ou ele está a favor de um ou outro país? Olha, os países, eles... quando a gente fala os países de maneira generalizada, a gente vê que tem uns 20 a 30 países aí que estão tentando se colocar no mais neutro possíveis, né? Eles estão evitando dar pitaco na guerra da Ucrânia de maneira generalizada. E dentro desses países, a gente tem algumas potências importantes, né? A gente tem, dentre elas, principalmente a China e a Índia, que são os dois
os dois maiores países em quesito populacional. Quando esses dois países, inclusive, né, agora eu vou adicionar a África do Sul aqui, eles estão se abstendo de votar moções contra a Rússia, que condenam a Rússia dentro das Nações Unidas, a gente está falando de que quase pelo menos metade da população mundial está se abstendo de condenar a Rússia pelo ataque, mesmo que sejam apenas 3 países, né, que a gente está colocando dentro dessa linha. Agora, seguindo um pouco essa lógica ainda, a Índia e a China, elas têm um papel fundamental porque elas não boicotaram o comércio com a Rússia de maneira nenhuma, muito pelo contrário, eles estão se aproveitando do momento onde a Rússia está, de certa forma, isolada para poder comprar os produtos russos de maneira mais barata. Os países do Ocidente estão tentando promover um boicote generalizado à Rússia, mas, simultaneamente, a gente vê alguns países que, por baixo dos panos, continuam fazendo comércio com a Rússia, mesmo que cheguem na ONU e votem contra a Rússia. O Brasil acaba sendo um desses exemplos mesmo, porque o Brasil tem uma necessidade de importação de fertilizantes, né? O Brasil ele não é autônomo na produção de fertilizantes, muito pelo contrário. Os projetos que haviam aqui foram descontinuados, isso faz com que o Brasil tenha necessidade de importar fertilizantes vindo da Rússia, o que coloca o Brasil numa situação, né, uma espécie de dificuldade, onde ele não pode condenar 100% a Rússia, e em alguns momentos o Brasil se absteve de condenar, em outros ele condenou, né, mesmo que seja da tradição diplomática do Brasil condenar qualquer desrespeito ao direito internacional, é tradição do Brasil desde sempre. Porém, o Brasil ainda se vê nessa situação onde ele não pode condenar 100% e não pode também concordar com os boicotes à Rússia, justamente pelo fato de que ele é dependente desse fertilizante russo. Então, o Brasil, ele condena no sentido de, olha, vocês não podem fazer isso, mas a gente não aprova também nenhum boicote à Rússia, e essa é a posição que o Brasil tem se mantido por conta da sua necessidade diplomática e comercial com a Rússia. Arthur, e um fato que chamou a atenção recentemente foi o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, que declarou que Vladimir Putin, abre aspas, não está brincando quando fala sobre o uso potencial de armas nucleares, táticas, armas químicas ou biológicas, fecho aspas. E no fim do mês passado, o chefe de política externa da União Europeia também alertou que não é um blefe. Este risco, você entende que é grande de uma guerra nuclear? Quais seriam as consequências disso? Olha, é um pouco difícil a gente mensurar, né, até onde alguém poderia simplesmente aceitar a possibilidade de, dentro da Rússia, de iniciar um protocolo nuclear de fato, até porque existe um protocolo longo, onde existem 3 malas e em 2 de 3 pessoas têm que apertar essas malas, né, essas malas, uma fica com o ministro da Defesa russo, que é o Shoigu, o outro que é o ministro de Estado, que é me fugiu o nome à cabeça dele, e a outra fica com o Putin. A gente tem 3 grandes nomes aí dentro da Rússia que cada um possui uma mala e precisa iniciar um protocolo, e esse protocolo possui uma certa burocracia para ser ativado, né? Dentre eles é dizer que a Rússia está sendo ameaçada na sua integridade física, nuclearmente ou não, para poder começar a ativar, e aí passa-se uma ordem desse alto comando russo para diversos generais que possuem que possuem a liderança dentro dessas bases que são nucleares de maneira geral. Então, há essa problemática burocrática por um primeiro ponto. Agora, por um segundo ponto, a própria Rússia já disse que não está blefando sobre o uso de equipamento nuclear, na possibilidade desse conflito escalonar ainda mais. Né? Assim que a Ucrânia tentou anunciar, né, o Zelensky disse que vai acelerar a entrada da OTAN pela Ucrânia, a Rússia disse, olha, se entrar, a gente vai usar arma nuclear porque vai ser uma ameaça direta à nossa integridade e ponto, né? Isso não é um blefe. Eles deixaram muito claro isso. O problema é que a possibilidade de uma guerra nuclear, ela está o tempo todo sendo levantada. A gente já passou por isso na história, que foi na época da crise dos mísseis, né, na década de 60, entre Cuba e os Estados Unidos, mas a gente está revendo esse cenário agora com a Ucrânia e a Rússia, aonde a possibilidade da Ucrânia se juntar à OTAN pode ser, sim, um gatilho para o início de uma guerra nuclear, o que é uma coisa absurda, difícil até de se pensar, de se mensurar na possibilidade de fato. Porém, eu acredito que os países da OTAN, quando se chegarem neste patamar,
de escalonamento do conflito, né, a possibilidade de fato de que, olha, a gente vai lançar um míssil mesmo, está definido e tal. Quando isso começar a acontecer, eu acredito que a OTAN e a Rússia vão ser obrigadas a sentar e conversar. A própria França está tentando dialogar, né, criar uma linha de contato ali com a Rússia. O Macron vem tentando colocar, tentando criar essa mesa com uma certa dificuldade, porém ele está tentando, e ele mesmo ele tem se pronunciado publicamente, né, pelo próprio Twitter, e tem tweetado em inglês, né, o que destaca a necessidade de ser um discurso não para a França, mas sim para o restante do mundo, e em dizer que não vamos fechar o telefone com a Rússia, é importante que tenhamos diálogo com Putin, e em certo momento ele disse, olha, a gente ajudou a Ucrânia a se defender e não atacar a Rússia, a gente não quer que a Ucrânia ataque a Rússia. Então, assim, ele está tentando fazer a mediação o máximo que ele pode para poder evitar o escalonamento nesse nível da própria guerra. 12h56 agora, Arthur, restando 2 minutos, porque agora 1h da tarde a gente tem o horário eleitoral gratuito, para a gente poder encerrar. Um acordo, a gente pode dizer então que está cada vez mais distante ou é possível? Analisando esse cenário incerto de guerra, até o fim do ano, deve extrapolar para o próximo ano, tem como a gente fazer uma análise sobre conseguir a paz? Olha, eu acho muito difícil nesse momento que a gente consiga ver algum acordo desse momento, né? Eu acho que a Rússia vai utilizar do inverno a seu favor e só vai abrir mão para um acordo, né, de assinar qualquer acordo de paz se ela tiver pelo menos os 4 territórios que ela anexou forem dados a ela, e o que eu acho muito difícil de ser aceito pela Ucrânia ou pela OTAN, porque isso abre um precedente perigosíssimo se um país começa simplesmente a anexar o território do outro do lado. Isso é um precedente muito perigoso para qualquer democracia no mundo inteiro. Pesquisador associado do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, pesquisador, Relações Internacionais, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram trazidas aqui, tenho certeza que de grande valia para o nosso telespectador, para deixar ele sempre muito bem informado, e já faço convite aqui para uma próxima oportunidade para você poder retornar falando sobre esse e outros assuntos. Muito obrigado, viu? Obrigado, estou aberto a mais convites, e é isso. Muito obrigado pelo dia, boa tarde e boa semana a todos. Agradecemos a participação do Arthur Moura ao vivo aqui nesta segunda-feira no nosso Câmara Notícia. Bom, fim de semana em que o sol reinou, no sábado com mais nebulosidade, mas no domingo tempo aberto, deu para aproveitar, curtir aí ao ar livre. E a semana começa da mesma maneira, então hoje sol durante todo o dia, esse panorama não muda para amanhã, terça-feira, continua então tempo aberto e calorão, viu? Ainda é primavera, mas já está com um clima de verão. Vamos às temperaturas então, elas já estão aqui na minha tela para amanhã, terça-feira, 25 de outubro, mínima de 15 graus. Ao longo do dia essa temperatura sobe bastante, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Então agora, 1h da tarde, tem horário eleitoral gratuito. Continue aqui na TV Câmara Campinas, porque hoje, às 4h45, tem reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, e depois, às 6h da tarde, tem a 37ª reunião ordinária com a discussão e votação dos 7 projetos que estão na pauta, tem o comunicado dos vereadores. Então, continue aqui na TV e nos vemos amanhã na terça-feira. Até lá. Tchau, tchau.